Bom, gente. Oi. Tá bom, né? Ok. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Eu me chamo Kailane. Hoje a nossa palestra vai ser sobre museus e o processo de descolonização. Bom, nossa equipe é composta por Adalberto, eu, Kailane Cauane, Edmilson e o Wendel. Antes de tudo, eu queria explicar para vocês porque a gente chegou nesse tema. Tudo começou, a gente somos bolsistas PIBID, né? E a gente tem uma proposta de uma educação antirracista. E aí a gente começou, né, a se perguntar mais sobre essa temática. E disso, os meninos pegaram uma matéria que é LAP, que é Ensinos das Histórias da África, não é isso? E aí o que acontece? Eles foram fazer um trabalho que era África nos museus. E aí no primeiro dia de gravação, Ed, ele ama gravar, né? E assim eu não pude ir, aí quando foi no segundo dia, eu fui acompanhar eles. Não faço parte dessa matéria, mas como eu gosto muito, eles falaram que ia visitar um museu que eu nunca tinha ido ainda, que era o Costa Pinto, né? Não, Costa Pinto. E aí quando a gente chegou lá, a gente teve uma recepção assim, que a gente não esperava. E disso a gente começou a se questionar. Poxa, um museu era para ter, né, essa atitude. E a gente começou a se questionar e conversar sobre isso. E quando eu chamei os meninos para fazer essa proposta, eles toparam, inclusive o Wendel. Começou a ter várias ideias e a gente literalmente começou a ficar mais encantado por essa temática, né? Cadê o negocinho de passar? Pronto. Então, gente, vamos começar. A introdução, né? Os museus são espaços de memória e poder durante séculos. Construíram narrativas marcadas pelo olhar colonial, que silenciou povos e experiências. Falar em descolonização é pensar essas estruturas, questionar quem conta as histórias e devolve o protagonismo às comunidades historicamente apagadas. Bom, gente, quando a gente fala sobre essas comunidades, né? A gente vem daquela perspectiva que quem conta a história sempre é o colonizador e nunca quem é colonizado. A gente, no Costa Pinto, por exemplo, é uma casa, né? Eles eram escravocratas de cana-de-açúcar e lá tem as Joias de Crioulo, que inclusive eles mudaram o nome, foram para Joias da Liberdade. Eles quiseram, quando ela me corrigiu, quando eu falei, não, a gente veio visitar as Joias de Crioulo, ela me corrigiu falando que agora era Joias da Liberdade. Mas quando a gente foi lá no Mucabe, por exemplo, ainda estava lá, Joias de Crioulo. E eu falei assim, mas por que será que eles tentaram fantasiar esse nome? E aí tá bom, a gente começou a se questionar mais ainda. E aí eu comecei a falar, a gente tem que descolonizar essas falas, porque a gente não pode se esconder atrás de uma narrativa colonizadora, porque infelizmente a gente ainda tem, a gente cresce numa família, num lar, com pensamentos colonizadores, porque infelizmente a gente foi o povo colonizado. Então, para a gente entrar no processo de descolonização, a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a procurar e fugir dessa narrativa, né? Bom, e aí o que acontece? Agora a gente vai falar sobre o que é museu e como surgiu. Quando eu trago esse trecho aqui, é de uma perspectiva institucional, né? Museu é uma instituição dedicada a coletar, preservar e pesquisar, interpretar e expor objetos e memórias que têm valor histórico, artístico, cultural, científico ou social. Bom, e como surgiu o museu? O museu ele surge na Europa no século XVIII, ali quando está acontecendo o maior tráfico de negros, né, vindo de África, que aumentou muito mais do que no século XVII.
E aí tá tendo também a Revolução Francesa, tá tendo a Revolução da América. E simplesmente o europeu, ele acha que ele é dono da cultura universal. E eles começam a criar museus para falar sobre as cidades-estados, né? Mas uma perspectiva deles, do colonizador, do branco, do homem branco. E aí a gente se pergunta, tá, ele conta que cultura universal? Saques, roubos, porque quando a gente pega o Museu do Louvre, é cheio de roubos e de saques. Por quê? Vai num país colonizado e traz objetos, narrativas, e acham que são os donos, né? Os donos dessa cultura. Então, eu fui para uma palestra lá no gabinete, e aí eu vi essa pintura em azulejo. E aí eu fiquei me perguntando, tá, por que descobertas portuguesas? E aí quando eu olho, vocês estão conseguindo enxergar direito? Eles, né, bandeira de Portugal, os portugueses, e aí eles retratam aqui os indígenas, aqui ele pega africanos, depois ele sobe ali para a Ásia. Tem uma pintura do Buda ali atrás, e aí eu fico... Eles representam o quê? Eles não estão contando a história, eles não estão valorizando essa cultura. Eles estão afirmando que eles vão nesses lugares, pegam a cultura e roubam, exatamente. E aí a gente vem para a parte, por que falar em descolonização? Porque os museus foram construídos como instrumentos de poder colonial, eles reuniram objetos arrancados de povos dominados, transformaram culturas inteiras em troféus, exibiram o mundo a partir da sua superioridade europeia, que é o que você vê aqui. Superioridade. Eles à frente das culturas e as culturas sempre atrás deles. Falar em descolonização é enfrentar essa herança diretamente, é denunciar a estrutura que criou os museus, expor o que foi apagado e exigir que essas instituições deixem de reproduzir narrativas de dominação para finalmente assumir a responsabilidade histórica. Por quê? Não adianta a gente só falar desses povos quando chega o dia da consciência negra, ou falar sobre natureza, ou os povos originários quando chegar no dia do índio. Não tem como. Então, eu deixo essa frase aqui de afirmação. Ou os museus são pós-coloniais ou eles não são nada. E agora eu passo minha palavra para o meu colega Edmilson. Olá, boa tarde, sou Edmilson, estudante do terceiro semestre da Faculdade UXAL. Todos nós somos estudantes. Eu sou negro, de cabelos negros também, enrolado, estou de calça preta, bota preta, camisa estampada preta e uma cor meio que bege. Atrás de mim tem uma sala, tem uma imagem de um slide, e ao meu redor tem convidados e vários artefatos históricos também. Vamos começar. Então, o que é decolonizar museus? É uma pergunta, uma provocação, porque assim como a Kailane, pegando o gancho dela, que ela deu uma grande introdução muito bom, decolonizar museu foi uma experiência que nós tivemos dentro da faculdade no intuito de uma disciplina de África, para justamente nós colocarmos essas vozes subalternizadas para serem expostas. Por quê? Porque quando nós adentramos a um museu, nós não nos sentimos representados. E essa representação, ela tem que estar digna. Tivemos a oportunidade de conhecer o museu do Mafro. Não pudemos entrar no Mucabe. Não, estava fechado. Foi no Mucabe, estava fechado. Já o Costa Pinto são de famílias aristocratas. Essa questão das joias de crioulo, infelizmente, ficamos um pouco chocados, porque o intuito era fazer um documentário justamente para enaltecer essas vozes que foram silenciadas durante séculos pela
pelos colonizadores. Vamos baixo. Kailane falou justamente é reconhecer o que é o museu. A gente já sabe que o museu ele já nasce colonizado. Ou seja, quando nós adentramos a um museu, há um pouco atrás, entendemos que as referências que nós temos de museu, a maioria são Van Gogh, podemos citar outros como Leonardo da Vinci, e entre outros. Mas trazer essa África diaspórica dos Atlânticos para dentro dessas atmosferas é um desafio. Nós temos ideias eugenistas também trazidas por Nina Rodrigues, e ficamos chocados pelas ideias de o que é esse espaço? O que nos representa um museu? Sabemos que os colonizadores, eles colocaram e impregnaram que museu é um lugar de ciência, é um lugar para nos reconhecermos. E é aí que vem o segundo, que é entender que representar não é o mesmo do que representar não é o mesmo que descolonizar. Ou seja, dentro desses espaços, podemos encher vários artefatos de posicionamento indígena, posicionamento africano, mas não adianta encher esses lugares de simbolismo, sendo que a instituição ainda permanece racista. Então é um trabalho lento, mas que nós, com esse movimento, temos que trazer a ideia de que a representatividade ela tem que estar exposta não só em uma moldura, porque a África e os povos indígenas praticamente é a moldura e a arte é o colonizador. Então, desconstruir essa ideia de museu e dar voz a esses povos que antes não tinham voz, porque o que é que o colonizador ele trazia? Ele deixava uma estética estereotipada de que era uma civilização extremamente selvagem e era um modo de ciência para apenas ser visto, mas ali não tinha um significado. Nós estávamos conversando durante essa semana que para qualquer coisa existe um significado. E dentro desse significado, cada um tem a sua cosmovisão. Cosmovisão é tudo aquilo que engloba uma determinada civilização. E quem vai lembrar que se por um acaso pegarmos um chinelo e botar de cabeça para baixo, a minha mãe já dizia, né? Você está adorando sua mãe. Então é a mesma coisa de você roubar um artefato histórico, colocar no museu e achar que aquilo ali é só um atrativo. Mas aquilo ali representa um simbolismo extremamente forte. Eu não sei se alguém conseguiu o vídeo dos indígenas, não, né? Daquela civilização da África. Não conseguiu. Mas traz essa problematização sobre os artefatos. Existia uma civilização africana que adentrou o Museu do Louvre. Chegando lá, eles viram um trono que era do tataravô desse rei. Eu não sei se alguém já viu, estava até no G1. Quando eles chegaram lá, o líder daquela civilização sentou nesse trono. E foi notícia para todo mundo. Ou seja, esses artefatos, de fato, onde estão? Inclusive ainda roubaram o Museu do Louvre. E ficou a ideia, o roubo do roubo, quem está certo? Então temos que problematizar isso. Mudar o centro da fala do museu falando sobre para o museu falando com. E é justamente isso que ele interliga e amarra isso. Porque essas vozes, esses simbolismos, eles têm que estar ali justamente expondo esse simbolismo. Trazendo as crianças para dentro do museu é um desafio também. Eu aprendi isso no Moafro por conta da questão mesmo da religião. Tem a cosmovisão da religião cristã, mas quando nós nos deparamos com uma outra realidade, uma outra estrutura de religião, uma outra estrutura de cultura, cria uma certa estranheza. Então, esses movimentos eles têm que realmente estar acontecendo para que essa ideia da intolerância religiosa não seja algo que possa impedir as pessoas de entrar em um ambiente que tenha artefatos africanos, que tenha artefatos
indígenas e que não haja aquela intolerância religiosa e misturar essa ideia de cultura à religião e ao extremismo. E isso não pode ser, isso não pode acontecer. E o museu, como instituição, indo para o último tópico, abre espaço para essas memórias silenciadas e ausências históricas. Ou seja, abrir espaço para a sociedade, elas se sentirem representadas em cada espaço. Não só estar ali representando uma atmosfera só de domínio, como a Kailane colocou aqui aquela imagem apenas de domínio, mas sim acrescentar esses povos indígenas, esses povos africanos, o povo comum, a baiana de acarajé, o senhor que vende o café lá na rua, trazer essas micro-histórias na historiografia agora de fato e colocar no museu como forma de amplitude para essas vozes silenciadas. Então o museu, ele não pode ser visto de cima, ele também tem que ser visto de baixo. Então eu trago essa problematização dos museus porque justamente é fundamental essa imersão da cultura diaspórica desses Atlânticos, dessa África, dessa Amazônia, dessa diversidade que nós temos, que é a nossa cultura. Chega, já fomos colonizados demais. Não só nos museus, mas é moda, é cultura, é cabelo. Temos que desconstruir isso e pegar essa ancestralidade que nós temos e, de fato, vestir isso e dizer assim, não, eu quero viajar, quero conhecer o Brasil, não quero conhecer a Europa. Quer dizer, claro, né, quem não quer conhecer a Europa? Mas, claro, colocar como ponto de frente, não, eu tenho um Brasil diversificado com vários elementos de natureza, da fauna, da flora. Por que não conhecer o Brasil? Mas não, somos impregnados com tudo que vem de fora, com essa hegemonia tóxica. Então, é tempo de nos desintoxicarmos, de nos desconstruirmos e entendermos que nós somos essa voz, nós somos e nós carregamos a ancestralidade. Muito obrigado. Vou trazer meu amigo Adalberto. Boa tarde a todos. Meu nome é Adalberto, né? Eu vou dar prosseguimento aqui, né? Uma pequena contribuição com tudo isso que já foi dito aqui pelos meus colegas, né? Então, assim, para que a gente possa entender um pouco mais essa questão da importância do museu para o indivíduo, né, é primeiro necessário que a gente entenda um pouco do que é esse entendimento de cultura e o entendimento de identidade também desse indivíduo. Porque não adianta a gente estar aqui falando de decolonização apenas se você não consegue decodificar esses instrumentos, né, de você chegar naquele espaço de memória, de local, e você não se vê e não conseguir dialogar com aquilo que está posto, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui bustos um busto grego, por exemplo, que é dito como belo e cultura e arte e tal. Quando a gente estuda a história da arte, né, a gente vai muito para esse lugar de Grécia, né, e assim, a gente acaba não dialogando muito com algo que faz muito mais sentido para a gente, né? Então a gente vou falar um pouco sobre isso, né? E o processo de nós, enquanto identidade, né, de brasileiro, né? Então, assim, eu comecei destacando aqui a questão da colonização, né? A nossa colonização, como todo mundo sabe, foi um processo muito violento, né? Já existia um povo aqui quando esses portugueses aqui chegaram, né? E, assim, um dos primeiros pontos de você entender essa questão de cultura e identificação é a língua. Então, assim, quando os portugueses chegam aqui, eles não conseguem esse primeiro contato, né, é muito mais gesticular para poder entender e conseguir essa troca, né? Então, o que é que eles fazem? Quando eles voltam para Portugal, eles deixam pessoas aqui para que possam aprender essa língua. Então, assim, é o primeiro ponto de entendimento e identificação, né, justamente a comunicação, né? Então, assim, foi feito à base de muita violência, né? Dizimaram a população indígena e tal. E quando, né, a gente vai andar um pouco mais para frente, quando a gente começa a pensar em trabalhar uma história desse Brasil, né, começando pela questão da identidade do brasileiro, o nome brasileiro, o sufixo é de trabalho,
A identificação do eiro é de trabalho, não é algo de identidade, mas sim referente ao trabalho. É aquele pessoal que trabalhava no Brasil, chamava de brasileiro, entendeu? Os portugueses chamavam, né, de brasileiro, o pessoal que trabalhava com a questão do pau-brasil, né, desse tráfico de... Então, assim, quando se pensa, né, já com Dom Pedro aqui no Brasil Império, quando se pensa em fazer uma história desse Brasil, né, de identidade desse Brasil, alguns traços culturais eles não são levados em conta, né? É justamente esse pensamento historiográfico positivista, né, que é aquela história vista de cima para baixo, né? Então a gente vai ter elementos que identifiquem essa nação. A gente vai precisar de um herói nacional, né? A gente vai precisar de algumas figuras que representem, né, essa identidade de nação, né? Então, assim, na década de 30, né, muito mais à frente, tem um livro de Gilberto Freire, né, Casagrande Senzala, que trabalha justamente um outro processo, né, porque para a historiografia positivista, né, era aquela, como eu disse, né, história vista de cima, não levou em conta muitas coisas. Eles demonizavam essa ideia da troca, da miscigenação, né, que houve aqui, violenta ou não, houve, e eles traziam isso como uma questão pejorativa, né? Já Gilberto Freire, no livro Casagrande Senzala, ele traz isso como uma questão de enriquecimento, né? Essa troca cultural que houve, né, gerou essa identidade cultural brasileira, né? Então, assim, a cultura do africano, do negro, do indígena que aqui já estava, e a do português, né, gerou essa farra das culturas, né? Essa música e, sabe, essas raízes todas vêm desse lugar, né? Já para Sérgio Buarque, ele traz um pouco que essa identidade, nesse momento aqui da década de 30, ainda está por ser formada, ainda está por vir, né? Então não é aquele momento ali ainda, né, que Gilberto Freire trouxe, né? Não é essa identidade cultural ainda, né? Mas que será formado à frente, né, com cidades mais organizadas e tal, e esses centros urbanos eles vão poder dialogar melhor e vão justamente exemplificar melhor essa questão cultural e de identidade do povo brasileiro, né? Aqui mais à frente eu trouxe a questão da Lei 10.639, né, e a Lei 11.645, né, que é justamente que trabalha a questão do ensino da história da África, né, nas escolas, e a Lei 11.645 que amplia essa Lei 10.000, né, que é sobre o ensino dos povos originários, né, da cultura indígena. Então, assim, essas leis, elas são avanços, né, nesse processo de identificação, né, cultural e de identidade do indivíduo, né? Porque, como eu disse, a fala, a forma que a gente vê, se veste, tudo isso exemplifica e especifica traços culturais, né? Então, assim, não existe uma cultura mais avançada que a outra, isso não existe, né? Cultura é todo esse movimento que a gente faz, dialoga e escuta, e isso vem de algum lugar, né? Então, esse processo de você identificar, você ensinar, desde a escola de base ali, esses pontos africanos, indígenas e dos povos originários, né? Que fazem parte da nossa formação e da nossa cultura, é muito importante para essa identificação desse entendimento do indivíduo, né? Então, assim, falando um pouco da questão dos povos originários, né? Então, assim, eles já têm alguns museus, eles mesmos, né? Criaram alguns museus e esse museu e esse entendimento é um pouco diferente do nosso. É isso que eu falo, a gente precisa entender um pouco desse indivíduo e do entendimento de cultura, porque para ele é totalmente diferente da minha. O conceito de terra para o indígena é diferente de nós, ditos brancos, né, colonizados, né? O entendimento é que a terra a gente vê como algo a ser ligado totalmente ao capital, né, ao capitalismo,
e ele, o entendimento de pertencimento, ele veio da terra, entendeu? Então, é uma visão, uma cosmovisão, como o Ed falou, totalmente diferente do Ocidente, né? Desse branco europeu do Ocidente. Então, assim, por exemplo, aqui, a questão dos objetos como vida e não vitrines, entendeu? Então, assim, para o indígena, certos objetos ele tem um valor simbólico e que para ele não é apenas um objeto, né? Ali há uma vida, ali há um sentimento maior sobre aquilo, né? Então, assim, se a gente fosse pensar em um museu, né, voltado aos povos indígenas, por exemplo, é algo muito mais complexo. E aí a gente talvez não conseguisse tocar, né, nessa complexidade que é, porque a gente não consegue entender de fato, porque vai depender do povo, né, vai depender de... Então, assim, é algo muito complexo, né, e fica o questionamento de até que ponto, de fato, nós conseguimos ser descolonizados, já que toda a literatura que a gente estuda e aprende e trabalha vem justamente desse meio europeu, né? São pensadores europeus e tal. Então, a gente tem pouco tempo que está com esse trabalho de revisão dessa literatura, né? Então, é isso. Então, assim, é uma curadoria compartilhada, entendeu? Então, há uma rede, de fato, né, de contato entre eles e trazendo um objetivo totalmente diferente, né? Eu vou passar minha fala aqui para o meu colega Wendel, né, que ele vai dar continuidade aqui à apresentação. Boa tarde a todos, eu me chamo Wendel. É um desafio, né? Esses são dados que o Roberto trouxe também, né? Então, assim, ó, para você ter uma ideia de como esse processo colonial ele foi um processo incrivelmente cruel e danoso aos povos que foram tomados, vamos dizer, à força, que se a gente for procurar perceber a construção dos museus, né, e o tanto de, vamos dizer, de patrimônio, de objetos desses povos colonizados, que eles foram levados por esses países colonizadores, é uma coisa assim absurda. Olha só, de 80% a 90% do patrimônio artístico africano está fora da África. Então a gente percebe que esse processo ele foi um processo também não só de pegar pessoas, trabalho escravo e levar para outros países para fazer, vamos dizer, dinheiro em cima, né? Riqueza, mas também foi um processo de desconstrução daquela própria identidade, daquela própria sociedade, daquele povo que estava sendo vítima de todo esse processo, né, cruel. E a gente pensa assim, quando a gente pensa nessa análise mais ampla, mais macro, a gente também tem que se perguntar, e nós, e o Brasil, diante de tudo isso, o que é que ele tem feito? Será que ele também participa desse processo de museu que traz essa visão eurocêntrica e continua mantendo essa visão eurocêntrica, e a gente começa a entender, começa a perceber que o Brasil também ele faz esse tipo de exposição, esse tipo de mostra, esse tipo de apresentação dos objetos dos povos que foram colonizados, e principalmente aqui no nosso contexto brasileiro, diretamente os povos indígenas, né? Que já eram povos que já estavam aqui, vamos dizer, eram detentores e donos de todo esse litoral para dentro da floresta. Então eles, quando os colonizadores e portugueses chegaram, foram, vamos dizer, os maiores prejudicados nesse processo. Então, assim, a gente percebe que os objetos indígenas coletados, eles foram arrancados e sem consentimento desses povos. A história contada sobre esses objetos, a sua cultura, a sua tradição também é uma história positivista, como disse o Adalberto, que vem a partir da visão do colonizador, daquela análise de entender aquela cultura para poder desconstruir e dominar toda aquela sociedade, né? E as culturas apresentadas, elas geralmente são enviesadas com uma coisa exóticas ou primitivas, né? E lendo o material que a gente escolheu para fazer essa pesquisa,
vem assim experiências que eu creio que todo mundo tem essas experiências de visitar museus, né? E teve um museu em específico que eu visitei ali em Aracaju, que era Memorial Sergipano, que é um museu que eu achei fantástico, é interativo, é uma coisa assim bem legal, tem até os bondinhos parados e fica aquelas imagens dinâmicas passando como se você estivesse andando, né? E teve uma parte assim que teve, vamos dizer assim, uma exposição que era indígena e era interativa também, que tu botava o fone e escutava a voz vamos dizer assim, do narrador histórico falando. E era uma visão positivista, e ele falando sobre como os indígenas eram primitivos, sem roupas, eles andavam nus, aquela percepção vamos dizer, do pagão, né? E quando eu fiquei diante daquela percepção, me veio um pensamento crítico, né? De pensar sobre aquela realidade e olhar para o nosso contexto, né? Que a nossa sociedade ela tem essa percepção de querer definir o que é sensualidade, né? De olhar para a mulher quando se expõe a barriga, quando usa short pequeno, quando tem aqueles comportamentos sensuais, né? E quando eu olho para o indígena, para aquela forma de vida deles, eles não tinham, né? Eles já andavam sem roupa. E eu ficava pensando, qual seria o conceito, né? Sobre sensualidade para uma cultura que já... A gente percebe como é dinâmico, né? A visão cultural. A minha leitura como colonizador, colonizado, essa visão ocidental, jogando valor sobre uma cultura que para ele não tem a mesma interpretação social que nós temos, né? O que é sensualidade? É uma construção social, é uma identidade nossa, mas que dentro de uma cultura indígena não tem valor nenhum, né? Porque eles já vivem sem roupa. Então é interessante pensar nessa dinâmica de como é essa relação e como é importante também a gente escutar o outro, também escutar a outra tradição, a outra cultura. Outra coisa que eu achei muito interessante foi quando eu fui lá no Pará, que é a minha terra, e eu fui fazer uma visita no Forte do Presépio. E o primeiro contato que eu tive com a antropofagia, né? E eu olhando aquela exposição, eu fiquei assim diante de uma, vamos dizer assim, de uma explicação de como acontecia a antropofagia, né? O cuidado para tentar dizer que aquela prática era de que acontecia aquilo por uma... Pode falar? Antropofagia? Antropofagia era uma prática que, no nosso contexto, seria como canibalismo, né? Mas na cultura indígena, a antropofagia, ela vem dentro de uma tradição que os povos lutavam entre si, e aquele guerreiro dominado, ele era levado para ser antropofagiado, não sei se é esse o termo, e a energia daquele guerreiro era absorvida por todos aqueles que participavam do banquete. É interessante quando eu olhava para aquilo, porque existe um significado. E como eu venho de uma cultura cristã, eu ficava pensando, sabe o quê? Dentro do cristianismo também tem uma prática parecida. Quando os evangelhos falam na hora da ceia, né? Comer este pão, que é o meu corpo que é dado por vós. Beber esse sangue, que é o vinho, né? Que também é derramado por vós. Essa nossa prática cristã, que hoje a gente entende o significado disso, ela já foi, no contexto romano, um motivo de perseguição cristã, que eles eram tidos como canibais. Então, assim, quando não se conhecia o significado e o simbolismo daquela tradição, eles eram tidos como canibais. E aí chega o colonizador, olha para a tradição indígena e joga para aquela tradição uma coisa primitiva, uma coisa exótica, uma coisa extremamente, vamos dizer, primata, né? E acaba demonizando uma prática que não é necessariamente uma coisa condenável. Era uma prática, de fato, que tinha um significado histórico, tinha uma simbologia, tinha um sentido. Ele não estava vendo aquilo porque ele era somente mal. É interessante pensar nessa visão de como é
que inclusive dentro da nossa sociedade, dentro da nossa maneira de fazer museu, de praticar museu, de expor nossas peças em museu, a gente também não consegue fugir desse olhar colonizador, desse olhar do europeu, do eurocêntrico. Existem identidades, existem práticas, existem significados que a gente perde muito quando a gente quer fazer uma leitura a partir de nós e não deixar com que os povos originários falem sobre isso, falem sobre ele, falem sobre sua tradição. É muito interessante isso. Então, assim, já indo para o final e sintetizando a nossa fala, como fazer na prática a descolonização? Dar voz aos donos mesmo da história, aqueles que estão por trás, aqueles que fazem parte daquela cultura, daquela tradição, daquele povo. Objetos como não tratar assim, objetos como se fosse uma coisa morta, uma coisa sem significado, uma coisa sem sentido, mas existe ali uma tradição, existe uma história, existe um valor inestimável, eu posso dizer, para aquele povo, para aquela comunidade, que nós não conseguimos enxergar olhando daqui para lá, né? É muito interessante. E não existe só uma só versão da história. A gente precisa entender, que eu acho até interessante o conceito de curadoria, né? É pensar que aquele saber que fica em torno do objeto, ele é um saber que ele é diversificado, né? Eu passei uma experiência interessante ali no Museu do Mafro, que foi quando eu conheci o Exu, né? Quando eu olhei para ele, a minha cultura cristã interpretou ele de uma forma muito medrosa. E aí eu tinha uma amiga que estava comigo, a Fabiola, ela me explicou de uma forma tão legal, tão leve, que aquela interpretação, aquele medo que gera, porque eu também venho de uma cultura, carrego uma tradição, carrego meus próprios conhecimentos e experiências, é natural ter. Agora, eu não me permitir conhecer, me deixar desconstruir, construir, é aí que mora o problema. Demonizar, então achei muito interessante isso. Então, quando a gente está diante de um objeto, quando a gente está diante de uma fala, de uma comunicação, a gente percebe que existem vários saberes. Por exemplo, aquele Exu, para mim, naquele momento era uma interpretação, mas para a Fabiola, ela narrando e falando era uma coisa bela, uma coisa, vamos dizer assim, desejável, que nos compelia a querer conhecer, que a gente até sugeriu para ela convidar a gente para ir para roça, né? Barracão, isso. Então, assim, para que essa descolonização ela avance e continue a cada dia mais a crescer, a gente precisa fazer isso em parceria. A gente precisa construir biografias e dar alma àquele objeto. Não é só uma exposição pequena e sem sentido. Eu até falei para o Tiago, que a gente estava vendo ali no outro lado, tantas coisas curiosas ali no museu, e perceber que não tinha placas que descreviam o que era aquilo, o que aconteceu naquele poço, aquelas, vamos dizer, celas ali, o que era que aconteceu naquelas celas. Não tem uma descrição para a gente poder olhar para aquele objeto histórico e começar a criar uma reflexão sobre o que está acontecendo ali. Então é muito interessante. E é isso. Descolonizar da voz, é reconhecer a parceria, respeitar que são alguns saberes são sagrados e manter viva a chama da memória de cada um desses povos. O Brasil é diverso, nossas culturas são diversas, complexas, mas extremamente ricas, para nós continuarmos a evoluir e ser esse país, né, acolhedor, diverso e fraterno que somos. Obrigado, pessoal.